Este podcast tem um oferecimento de Sistema Fé Comércio, representatividade, educação e qualidade de vida. E FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo. Fomos eleitos inexoravelmente. A prioridade sempre foi e será ouvir a população. Procuramos ouvir as nossas bases. A Paraíba foi às ruas de forma espontânea, numa campanha muito bonita. Eu deixei marcas, abri um diálogo com a população. O maior desafio é sempre o desafio financeiro. Eu, como governador, nós elegemos 8 deputados federais. Como se sente o poeta no poder? E eu disse, sem poder, sem poeta. A cada ano, nós estamos recebendo mais turistas. Isso é bom. No fim de março de 2010, um fato tomou conta do noticiário político de João Pessoa. O prefeito da capital renunciou ao cargo. Luciano Agra tomou posse no lugar de Ricardo Coutinho, que depois de 5 anos como chefe do Executivo Municipal, renuncia para poder se candidatar a um cargo nas eleições deste ano. As pesquisas mostravam empate técnico entre o prefeito de João Pessoa, Ricardo Coutinho, e José Maranhão, governador no cargo. Tudo caminhava para ser uma disputa grande e uma vitória que ia sacudir o cenário político da Paraíba. O Estado vai chamar para si a retomada do controle sobre essa situação que beira, sinceramente, o caos. Eu sou Guilherme Bezerra e esse é o podcast Governadores, a história do Executivo na Paraíba. Uma produção original da CBN Paraíba com o Jornal da Paraíba. No episódio de hoje, Entre Disputas e Estradas. O primeiro mandato de Ricardo Coutinho. A eleição de 2010 poderia ser tranquila para o governador que queria a reeleição, mas a entrada do ex-prefeito de João Pessoa nessa disputa mexeu com o conforto da gestão. Mas o principal desafio dele era sair da região metropolitana e ser conhecido por todo o estado. Nos locais mais distantes do litoral, a pergunta era: quem é Ricardo Coutinho? O Gustavo Demétrio, do Jornal da Paraíba, explica. Ricardo Vieira Coutinho é um político que surgiu nos movimentos estudantis e de sindicatos em João Pessoa nos anos 80. Em 2010, ele já acumulava a experiência de 2 mandatos como vereador da capital e deputado estadual. Em 2004, foi eleito para a Prefeitura de João Pessoa, cargo para o qual foi reeleito em 2008. Nessa eleição, Ricardo conseguiu uma grande votação, maior que 70% no primeiro turno. Isso garantiu com que o nome de Ricardo fosse rapidamente lembrado para a disputa para o governo do estado. Ricardo sentiu aquele canto da sereia que tantos prefeitos de capitais sentem quando veem seus nomes subindo nas pesquisas e também na boca do povo. Muitos me diziam o seguinte: rapaz, não saia não, porque a prefeitura está cheia de obras, cheia de dinheiro, né? E você vai sair no melhor momento, e era o melhor momento, né? Eu tinha consciência disso. Para esse podcast, é claro que entrevistamos o governador Ricardo. Quando eu saio, eu ganho as eleições novamente no primeiro turno em 2008, com 78, 79% dos votos. É claro que para mim eu não tinha mais alternativa, eu tinha que disputar o estado, porque eu representava um projeto diferente. Não é porque eu fosse melhor ou pior, não é porque eu quisesse ter um cargo de governador. O cenário era favorável, como apontava essa pesquisa que a gente citou no começo do episódio. Faltando um ano para o processo eleitoral em outubro de 2009, o Jornal da Paraíba publicou uma pesquisa do Ibope sobre a preferência do eleitorado paraibano para a eleição no ano seguinte. O resultado foi bem favorável para o prefeito de João Pessoa, Ricardo Coutinho, levando em consideração que ele não era tão conhecido fora da região metropolitana. Os números mostravam um empate técnico entre Ricardo, com 38%, e José Maranhão, com 37%. Em terceiro lugar, aparecia Cícero Lucena, do PSDB, com 14%. Ah, sim, bem lembrado. Por um tempo, o então senador Cícero Lucena se colocou como possível candidato ao governo do estado. Mas esse plano foi por água abaixo por causa de uma parceria que seria decisiva nesse processo eleitoral. O candidato Maranhão, ao invés de falar dele, resolveu ocupar parte do seu tempo para falar de mim. Na verdade, uma estratégia para tentar distrair o eleitor, fugindo da comparação dele com o Ricardo. Enquanto o Ricardo mostra obras que fez em João Pessoa, Maranhão não tem nada de novo para mostrar
e exibe obras realizadas durante o meu governo, dizendo que são deles. Para quem não reconheceu a voz, esse é o ex-governador Cássio Cunha Lima. Ele planejava um retorno triunfal depois da cassação e era candidato ao Senado naquele ano. Para com isso, Maranhão. Deixe de me provocar e vai trabalhar, porque já Ricardo lhe pega. O apoio de Cássio foi importante para a capilaridade de Ricardo Coutinho enquanto candidato, para ajudar ele a ficar mais conhecido. Na minha concepção, e eu fiz aliança com todo mundo, né? Na minha visão, o problema não é a aliança. O problema é o conteúdo da aliança, é o conteúdo programático. Se você olhar minha fala como vereador, lá na década de 90, minha fala como deputado estadual, na década de 90 e começo dos anos 2000, né? As minhas falas e as minhas ações como prefeito e como governador, elas não mudam praticamente nada. Elas têm uma coerência enorme. A disputa foi ficando acirrada e cada pesquisa contava uma história diferente. Em agosto de 2010, a Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa que dava 22 pontos de vantagem para José Maranhão. A manchete era, abre aspas, o governador da Paraíba, José Maranhão, venceria a disputa ao governo do estado em primeiro turno se a eleição fosse hoje. Mostre Ibope, fecha aspas. Para a sorte de Ricardo, a eleição não era naquele dia. Nas vésperas do primeiro turno, o G1 divulgou mais uma rodada da pesquisa Ibope. Nessa última, Maranhão aparecia com 52% e Ricardo com 46%, diminuindo a diferença que havia se criado entre eles. Mas aí, os paraibanos foram às urnas. Ricardo é o nome, ninguém duvida. Levanta Paraíba, tá na hora de mudar. Levanta Paraíba, tá na hora de mudar. Para surpresa de muitos, principalmente no governo, Ricardo ficou na frente e terminou o primeiro turno com uma margem menor que 10 mil votos. Isso acendeu um alerta na situação, mas deu gás para a campanha do girassol, símbolo de Ricardo. Você tem um contraponto entre, eu vou chamar, assim, sem nenhum demérito, entre uma política antiga e uma nova política vinda de pessoas que não tinham absolutamente nenhum tipo de parente na política, vinham dos movimentos sociais, o governo todo muito formado por muitas mulheres e jovens, hein? Sempre mulheres e jovens, sempre mulheres e jovens. No segundo turno, esse gás de Ricardo Coutinho tomou forma e a distância entre ele e José Maranhão aumentou. Com 53% dos votos, Ricardo Coutinho foi eleito com mais de 1 milhão de votos. José Maranhão ficou com 47%. Levante a mão, levante a mão, quem quer ver o grande salto da nossa Paraíba. Levante a mão, levante a mão, com Ricardo governando e melhorando a nossa vida. Ricardo Coutinho acompanhou a apuração em casa, com parentes, militantes e amigos, e recebeu nossa equipe com exclusividade. Por volta das 8 da noite, já com o resultado garantido, falou pela primeira vez como governador eleito da Paraíba. A Paraíba pode esperar e vai ter um profundo investimento na educação e no desenvolvimento. Geração de renda, que é fundamental, ativando cadeias produtivas de baixo para cima, incluindo socialmente amplas camadas da nossa população. Essa cena era engraçada. O repórter numa sala de um apartamento, junto com o governador da Paraíba e seus familiares. O momento deu início a uma série de entrevistas que Ricardo concederia ao longo dos 2 meses, aqueles entre a vitória e a posse, falando sobre as prioridades do futuro governo. Investimentos na segurança pública, apoios de deputados para a aprovação de projetos, combate ao analfabetismo. Também apresentou propostas para a geração de emprego para jovens. Eu acho que tem 2 coisas que são fundamentais. A primeira delas é a formação, né? A educação profissional. Esse era o Ricardo de 2010. Agora, de volta para o presente. Foi a primeira vez na história da Paraíba que as oligarquias, né, o poder oligárquico, ele foi derrotado. Então, eu assumo o governo com essa missão, construir, né, um polo de poder democrático e popular dentro da Paraíba, partindo praticamente do zero, né, e tendo que construir aí, durante os primeiros 4 anos, uma base que pudesse atrair a população e, ao mesmo tempo, nos dar
a capacidade de fazer avançar economicamente, socialmente, politicamente o estado da Paraíba. Sessão solene com cara de festa. Parecia até campanha, gente eufórica, espremida para ver de perto a posse do novo governador da Paraíba. Difícil era achar um lugarzinho no meio de tanta gente. Todos queriam ver de camarote o primeiro evento político do ano, depois da vitória nas urnas que fez de Ricardo Coutinho o governador mais bem votado da história da Paraíba. A rampa foi disputada. Esta bibliotecária conseguia um cantinho privilegiado. Que do alto vem melhor. Dona Luzinete não escondeu a emoção, vestida de laranja da cabeça aos pés. A emoção, paixão, né? Eu gosto muito de Ricardo. Votei nele de vereador, deputado, que eu ia votar nele. Enfim, o discurso de posse. Depois de um longo agradecimento, a comemoração. Um dos primeiros desafios desse governo de Ricardo, que começou em 1º de janeiro de 2001, foi cumprir uma das principais promessas de campanha: o orçamento democrático. O orçamento democrático é um instrumento por meio do qual os cidadãos são convidados a participar das decisões do governo estadual no que se refere à aplicação do dinheiro público em obras e em serviços. Em 2011, esse modelo foi implantado pela primeira vez na Paraíba. Para você ter uma ideia, a primeira grande dificuldade foi a gente estabelecer a questão do orçamento democrático do Estado. Você tinha um orçamento democrático, a prática do orçamento democrático em João Pessoa, né? E aí você estender isso para os 223 municípios. Esse é Lúcio Flávio. Ele foi chefe de gabinete do governo entre 2011 e 2014. E isso foi, eu acho que foi um grande momento político da Paraíba. Né? Não é à toa que João Azevedo, que veio posteriormente, ainda deu continuidade a isso. No Estado, não existia nenhuma experiência concreta de orçamento democrático com as grandes plenárias. Não existia. Eu é que inventei isso. Eu é que botei em prática, né? E eu dei muito poder, porque a minha sobrevivência dependia desse poder, dependia da força que essa turma espalhada por aí, alguns gostavam de mim, outros não gostavam, enfim, era aberto, né? Ninguém controlava quem era conselheiro, quem não era, dependia das votações. Essa sobrevivência que Ricardo falou tem nome: Assembleia Legislativa. O governador precisava se impor e mostrar popularidade para os deputados, porque por lá a situação dele não era boa. Foram debates homéricos para aprovar as matérias do governo. Era uma verdadeira guerra, não era nenhuma batalha, era uma guerra. Esse é o deputado estadual Evásio Bezerra, líder da situação nos governos de Ricardo. A história de como ele chegou nessa posição é muito boa, então eu vou deixar ele mesmo contar. Eu fiquei na segunda suplência naquela oportunidade, na legenda do PSDB, que era coligado com o PSB, aí existia ainda naquela ocasião a coligação. Na majoritária, é verdade que era só na majoritária. Ou seja, para que eu pudesse, de repente me surgiu um convite de Ricardo, apesar das disputas, mas nós sempre fomos amigos. Ricardo e Evásio foram vereadores juntos, mas estavam em lados opostos. Nas disputas estaduais, eles também não estiveram no mesmo campo político por muito tempo. Mas foi ele que Ricardo chamou para defender as ideias da gestão na Assembleia Legislativa. Assumi uma árdua missão que foi liderar uma bancada de 6 deputados. Dentre os 6, o único que usava a tribuna e defendia as matérias do governo era eu. Não, você não entendeu errado. Dos 36 deputados, 30 eram de oposição. Ricardo contava com uma minoria mínima, com o perdão da redundância, para colocar para frente as suas ideias. Eu tinha minoria, eu terminei, durante todo o meu primeiro mandato, foi um inferno. O clima era tenso. Jornal da Paraíba, em agosto de 2011. Abre aspas. Ricardo e poderes se reúnem pelo segundo dia para negociar impasse da lei de diretrizes orçamentárias. Fecha aspas. O texto fala que o governador Ricardo Coutinho promoveu uma reunião que não era a primeira, na Granja Santana. A discussão era sobre a LDO e o repasse do orçamento para os poderes.
A Assembleia tinha promulgado as diretrizes sem os vetos do governador, mais um capítulo na difícil relação entre os poderes. E olhe que nós tínhamos como principal opositor nada mais nada menos do que o ex-presidente da Assembleia, Ricardo Marcelo. Começou logo pelo duodécimo dos poderes, que de forma inexplicável ele queria realmente tirar aí 20%, 15%, nem me lembro mais o percentual, mas é uma coisa tão absurda que a gente não tinha condições de pagar nem a folha dos poderes. Esse é Ricardo Marcelo, na época deputado estadual e presidente da Assembleia. Infelizmente houve os embates calorosos, porque também não respeitava os poderes, queria mandar em todos os poderes, né? E eu não admiti nem permiti, porque eu acho que os poderes são harmônicos, mas cada um que comande aquilo que você representa como presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça, o TCE, o Ministério Público, né? Assim como ele também não tem o direito de interferir nem legislar em causas financeiras, que isso é do governo, do executivo. Ter o presidente da Assembleia como oposição é duro, mas além dele, Ricardo Coutinho tinha outros 29 deputados atentos a cada passo do governador. Eu tinha minoria na Assembleia, uma Assembleia ressentida com o resultado das eleições, profundamente ressentida, sabiam que mudaria a relação, né? Sabiam que eu não me disporia a priorizar, sabe, correios de transmissão dentro da política, eu priorizaria a democracia direta. Oposição de um governo que na época não tinha o menor diálogo com outras forças políticas, né? Esse é Anísio Maia, na época deputado estadual do PT, um dos principais partidos que compunham a oposição naquele momento. Ele era líder da oposição. De certa forma, para a gente era fácil, porque todas as nossas iniciativas não tinham aceitabilidade alguma, e ao mesmo tempo o governo fazia um bocado de coisa que nos obrigavam a ir para cima, nos obrigava a contestar. Era muito difícil dialogar com a Assembleia. Muito difícil. Inclusive a oposição tinha uma enorme quantidade de parlamentares, porque era fácil definir ter de oposição naquele tipo de governo, praticando aquele tipo de relacionamento. Pois é, oposição ferrenha. Apesar disso, o governo usou de toda a articulação para tentar avançar as pautas de prioridade. Logo no começo do governo, foi publicado no Diário Oficial do Estado a criação do Programa de Apoio ao Empreendedorismo na Paraíba, o Empreender Paraíba. O programa tem como prioridade a concessão de crédito produtivo com o objetivo de incentivar a geração de ocupação e renda entre microempreendedores populares. Nos 2 primeiros anos, através do orçamento democrático, qual era a demanda? Estrada. Era óbvio que era estrada, né? Porque tinha chovido em 2011, não era ainda a seca, 2012 é que começou a diminuir, né? E mais estrada não tinha estrada. Essa talvez seja a maior marca de todos os anos em que Ricardo esteve no poder. Na campanha eu fui para Princesa Isabel, eu tive que ir para Pernambuco, né? Eu ia para Tenório, para Cochichola, ia nas estradas de costela de vaca, né? Era um horror. Batia, né? Não batia, né? E aí nós começamos a fazer estradas. Eu não tinha ideia de que era possível fazer o que nós fizemos, né? Porque São Paulo não fez isso, porque Pernambuco não fez isso, porque Bahia não fez isso. Eu não tinha ideia, né? Mas a gente foi empregando dinheiro de acordo com essas diretrizes. No final das contas, todo mundo sabe, nós fizemos 2.680 quilômetros de estradas. O momento era propício. Ricardo assumiu o governo com um empréstimo de quase 200 milhões de reais no caixa, feito pela gestão de José Maranhão. Era a hora de fazer obra. Quando você computa ali a quantidade de estradas de pavimentação que foram feitas, a Paraíba tinha 54 cidades no isolamento. Então, na nossa idade de estado, né, no tempo que existe o estado da Paraíba,
e nos 223 municípios, existiam 54 municípios que não tinham acessibilidade. A maioria deles, e grande parte deles, ali no sertão do Cariri, né? No Curimataú, que eram cidades pequenas, de áreas bastante sofridas por conta de estarem inseridas ali no semiárido, e também cidades pelo interior, pelo sertão, que tinham 5 mil habitantes. O depoimento é de Estela Bezerra. Ela foi um personagem importante nesse projeto protagonizado por Ricardo Coutinho e fez parte do governo em algumas posições diferentes, inclusive como secretária de comunicação. Ricardo não fez conta entre a quantidade de população e a necessidade daquela acessibilidade. Mas nada foi fácil. Já no segundo mês de governo, policiais militares, civis, bombeiros e agentes penitenciários paralisaram os serviços. Eles exigiam a implantação da PEC 300, lei aprovada durante o período eleitoral que reajustava os salários dos profissionais. Falando em segurança, um atual opositor que na época admirava Ricardo Coutinho assumiu uma parte importante. Os presídios começaram a ter rebelião, morte, né? Começaram de forma a prejudicar o governo de Ricardo Coutinho. Aquela gestão que priorizava a segurança pública, ela começou a definhar. Para quem não reconheceu a voz, esse é Valber Virgulino, delegado que na época foi convocado para cuidar da administração penitenciária no estado. Controlei o sistema, tirei todos os diretores comissionados e coloquei concursados, agente penitenciário concursado, criei grupo de operações especiais, criei força tática, canil, reformei presídios, coloquei câmera nos presídios, coloquei raio-x corporal nos presídios, incentivei ressocialização. Então eu cumpri meu papel. Depois eu percebi que o gargalo do sistema estava na parte financeira administrativa. Essa oportunidade de gestão levou Valber a ter um destaque na política paraibana e posteriormente virar deputado. Mas a história de como começou a mágoa com Ricardo Coutinho é no mínimo curiosa. Quando eu passei a fiscalizar isso, comecei a endurecer para alguns fornecedores que mergulhavam nos preços das licitações e depois pediam realinhamento de preço. Aí eu vi que tinha safadeza. Comecei a arrochar e comecei a ser mal visto pelo governo. Ele me exonerou através do Twitter. Na educação, os desafios também bateram a porta. Melhoria nas condições de trabalho também motivou greve na educação. Mais de 400 mil alunos ficaram sem aulas durante quase um mês. O governo alegou que já pagava salários acima do piso nacional da educação. Assim, os professores voltaram para a sala de aula sem um acerto com o governo. Nós implantamos ensino integral, né? O ensino integral era, eu vou chamar de verdadeiro, assim, não era só prender o garoto, sabe, dois turnos, não era isso, era dar alma à escola, era botar muita arte, muita cultura, sabe como é que é? Misturar as coisas, né? Mandar gente para Canadá, mandar gente para Espanha, para Portugal. Como se diria hoje em dia, foi luta em cima de batalha. Na saúde, também. Instabilidade também na saúde, superlotação, problemas de higiene e na infraestrutura dos hospitais. Muitas pessoas ficaram sem atendimento depois que 23 cirurgiões gerais, prestadores de serviço, pediram demissão coletiva do Hospital de Trauma de João Pessoa, o maior do serviço público no estado. E essa é uma ferida que ainda está aberta na administração da Paraíba. Uma das soluções para o cenário de saúde que o governo encontrou no estado foi a inauguração de um aparelho que tem pelo menos 3 governadores que chamam para si o mérito. O Hospital de Trauma de Campina Grande gerou polêmica por ser inaugurado 2 vezes. No fim do governo, José Maranhão inaugurou às pressas o espaço, mas sem dar início ao funcionamento, para marcar território, já que a construção se deu sob sua gestão. Foi Ricardo que terminou de equipar e deu início, de fato, aos trabalhos no local. A idealização do projeto, porém, foi de Cássio Cunha Lima. Na época, o governador convidou tanto Maranhão quanto Cássio para o início do funcionamento. A unidade estava pronta desde o ano passado, mas ainda não havia sido inaugurada porque faltavam alguns equipamentos e o treinamento de profissionais. Segundo a assessoria, até julho o hospital estará em total funcionamento. Só faltam ser transferidos os serviços de cozinha e lavanderia. A gente já tinha, sendo expandida a nossa rede de saúde. Se você olhar
O primeiro hospital na história da Paraíba que foi feito no mesmo governo, no mesmo mandato, geralmente começava, e depois ia para o outro, e depois passava para o outro, e, né? O primeiro hospital foi de Mamanguape, que eu levei uma surra em Mamanguape, em 2010. Tive, eu acho que perdi feio lá. E eu disse, rapaz, eu vou. Aí fiz em Mamanguape o hospital, no primeiro mandato, funcionando, que era o grande sonho deles, né? E era a promessa de todo o governo, era aquele hospital, ninguém fazia. Eu disse, não, eu fiz o hospital. Agora, você pensou que tinha acabado os atritos entre Ricardo e a Assembleia? Fala aí, presidente. Teve uma coisa da Cagepa, isso aí foi uma coisa muito tensionada, né? Passou vários meses e parece que o projeto não estava de acordo. Em 2012, a Assembleia Legislativa da Paraíba se debruçava sobre um projeto de lei que previa um empréstimo de 150 milhões de reais na Caixa Econômica Federal. O dinheiro seria para a Cagepa e os defensores diziam que seria para sanar as dívidas. Os opositores desconfiavam. A Cagepa é um ente público, né? E eu não queria que a Cagepa ficasse numa gestão comprometida, até para depois não querer privatizá-la, né? Então eu tive também um diálogo com o sindicato paralelo, e o sindicato, de certa forma, defendia esse empréstimo. E nós fizemos, nesse caso aí, uma mediação. Para variar, dessa vez o governo aceitou a mediação. E o resultado final foi um acordo. Tá certo, essa aí foi leve. Mas tem outra. Em 2011, a manchete do Jornal da Paraíba dizia que a oposição queria abrir licitação para uma permuta do governo do estado. O projeto de autoria do governador Ricardo Coutinho propunha a troca do terreno da Cadepol, em Mangabeira, por uma propriedade da empresa Futura Administração Limitada, no Geisel. O objetivo do executivo era construir uma sede nova para a academia. Já o grupo privado queria fazer um shopping center. Analisando a situação hoje em dia, sabemos que o projeto deu certo. Foi criada uma nova sede para a Polícia Civil, no Geisel, além de uma nova academia de polícia. O shopping que a empresa queria construir lá em Mangabeira também deu certo. Mas na época, muitos questionavam principalmente a disparidade dos valores que teriam esses terrenos. A gente não só ficava desconfiado, como nós fomos ver, havia uma disparidade muito grande de preço de um para outro, e nós discordamos. E criamos, inclusive, uma oposição forte. Fomos até contestados, né, da época, pelo o proprietário do shopping, que publicou nossas fotos no outdoor, como se aquilo a gente estivesse fazendo alguma coisa contra o povo. Mas, na verdade, a gente estava defendendo o erário, né? A situação contra-argumentava e jurava que a vantagem estava com o governo. Naquela ocasião, a Paraíba foi muito beneficiada, porque foi construído o prédio da Cadepol, foi construído o prédio da Central de Polícia, e não apenas a construção, mas também todo o mobiliário, do pé à ponta, como diz no Matuto. Então foi uma negociação altamente vantajosa para a Paraíba, continuam a não ter absolutamente nenhuma dúvida. Não tinha essa coisa de dizer, eu vou colocar aqui o meu interesse acima de o interesse político, acima do interesse das pessoas. E então a relação passou a ser essa, uma relação muito objetiva. Eu não tinha essa coisa de... Eu não tentava ser simpático. Aliás, eu não tento ser simpático para ninguém. Se eu estou com dor de dente, eu estou com dor de dente. Se eu estou, eu estou feliz, mas, enfim, do meu jeito, né? Esse relato sobre o jeito fofo do governador foi no contexto da relação com os municípios, mas com uma mensagem positiva. Ele dizia, por exemplo, que não escolhia fazer estradas só para prefeitos da base, mas que colaborava com todos desse jeitinho dele. Eu acho que nós inauguramos um tempo que teria que ter permanecido. Os 4 anos de gestão seguiram nesse ritmo. Ideias e disputas acaloradas. Eu terminei com 6 deputados em 36. Eu fui para a reeleição com 6 deputados. Então era um negócio que era meio complicado. Reeleição com 6 deputados? Parece difícil, mas isso é história para outro episódio. Esse é o podcast Governadores, a história do Executivo na Paraíba. Uma produção original da CBN Paraíba com o Jornal da Paraíba. Esse episódio foi apresentado e escrito por mim, Guilherme Bezerra. A produção foi minha e de Gustavo Demétrio, que também fez as reportagens do episódio.
A edição de áudio é de André Bezerra e a supervisão é de Laerte Cerqueira. Para a composição desse episódio, contamos com a ajuda do SEDOC da Rede Paraíba de Comunicação, com pesquisa de Vanessa Alves, Cibele Vanderlei, Duda Medeiros e Giovana Ferreira. Foram usados áudios da TV Cabo Branco e textos do Jornal da Paraíba. Também contamos com a ajuda de Lauryston Pinheiro, que nos auxiliou no contexto histórico e na organização desse episódio. No próximo episódio, em busca da continuidade, o auge e as polêmicas. Foi um momento muito duro, só que eu sabia o que estava em jogo. Um ataque feroz. O segundo mandato de Ricardo Coutinho. Este podcast tem um oferecimento de Sistema Fé Comércio, representatividade, educação e qualidade de vida. E FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo.